quando eu tenho um aluno com alguma deficiência dentro da sala de aula. A gente sabe, né, que uma das principais questões quando a gente tem indivíduos com algum atraso no desenvolvimento é a questão escolar. Esse é o maior calcanhar de Aquiles das famílias, dos profissionais, da própria escola. A gente tem que pensar que as crianças, os adolescentes, eles passam no mínimo 4 horas por dia dentro da sala de aula, no mínimo. Isso é um grande período. Se a gente for ver aí que uma criança vai ficar aí, uma adolescente vai ficar 12 horas por dia acordado, então 4, 5 horas dentro de um mesmo ambiente é muito tempo. E ultimamente nós temos vivido momentos de grande desafio pessoalmente, aqui dentro da minha casa. Eu com meu filho, na escola dele, nós temos vivido momentos de muitos desafios e grandes problemas a gente tem enfrentado. E eu queria trazer isso aqui para vocês porque eu acho que nenhum sofrimento que a gente passa, nenhum problema que a gente passa, ele pode ficar em vão. A gente pode tirar um aprendizado disso, né? A gente pode aprender com essa situação e fazer com que outras pessoas não tenham que passar pela mesma situação que nós estamos passando nesse momento. Então, não só do ponto de vista profissional, enquanto uma pessoa que trabalha com isso, mas também do ponto de vista de mãe, eu queria trazer aqui para vocês essa história, alguns aprendizados, algumas questões técnicas, mas também algumas questões pessoais dentro da minha casa que eu queria compartilhar com vocês. E eu espero que essa história sirva de aprendizado para que outras crianças, outras famílias e outros profissionais que atendem essas famílias não tenham mais que passar por esse tipo de situação que nós estamos enfrentando nesse momento. Bom, então deixa eu contextualizar, contar uma historinha para vocês, para eu chegar aqui no tema dessa live, o papel da Beth em sala de aula. E para quem não sabe, a Beth é como eu chamo a pessoa que acompanha a criança e o adolescente dentro da sala de aula. Quando eu tenho um adolescente, um aluno, né? Vou utilizar a nomenclatura aluno. Quando eu tenho um aluno com alguma deficiência, com alguma necessidade educacional especial, esse aluno muitas vezes tem uma acompanhante terapêutica, professora de apoio, mediador escolar, auxiliar. Enfim, diferentes localidades vão utilizar diferentes termos. Então, aqui dentro do IEAC, né, aqui com os nossos alunos, eu criei que a gente vai chamar essa pessoa de Beth. Porque aí fica mais fácil. Nós estamos falando daquela pessoa, nós não estamos falando de um cuidador. Nós estamos falando de uma pessoa que está ali encarregada para fazer a mediação desse processo de aprendizagem, mas a gente vai chegar lá. Então, eu chamei essa pessoa que acompanha esse aluno de Beth para ficar uniformizado e todo mundo saber de quem nós estamos falando. Quando a gente fala da Beth, nós estamos falando daquela pessoa que acompanha esse aluno individualmente. Qual que é o papel da professora? Qual é o papel da Beth? Então, assim, pra gente poder falar desse profissional, já que diferentes localidades vão ter diferentes nomes. Pois bem, então vou contar a nossa história da nossa família, do qual que é o problema, qual que é a questão que nós estamos passando neste momento aqui, porque isso vai ficar gravado, isso vai ficar eternizado, daqui 1 ano, daqui 2 anos, daqui 3 anos, pode ser que alguém passe por uma situação semelhante e essa pessoa escute aqui essa minha fala, e isso pode ajudar as pessoas. Pois bem, então contextualizando. Para quem não sabe, eu tenho um filho autista. Ele tem 11 anos de idade, ele se chama Diogo Filho. Nós carinhosamente chamamos ele de Dioguinho. Dioguinho está no 5º ano, era para ele estar no 6º ano, mas no ano da pandemia nós decidimos retê-lo 1 ano, fazer com que ele repetisse
de ano, porque ele ainda tinha muito repertório para desenvolver, tinha um atraso acadêmico grande, então nós resolvemos fazer isso no ano da pandemia. Nós estamos nessa escola onde nós estamos tendo esse problema já 21, 22, esse é o terceiro ano nessa escola. Então nós estamos na mesma escola, não teve mudança de escola. O que ocorreu este ano foi uma mudança de série, uma mudança de turno. Ele estudava num turno, agora ele foi para outro turno. Antes ele estava numa sala com pouquíssimas crianças, agora ele está numa sala com mais crianças, já que ele mudou de turno. Então essas foram as variáveis que mudaram de um ano para o outro. Bom, nós chegamos para as aulas, mais ou menos aí 2 semanas depois que as aulas começaram, porque nós estávamos viajando, e nós chegamos um pouco depois de que as aulas começaram, acho que uns 10 dias a 2 semanas depois. Bom, o primeiro dia que o Dioguinho foi para a sala de aula, ele foi acompanhado da sua Beth, né? Da sua, aqui nós chamamos de atendente terapêutica, acompanhante terapêutica. Então ele foi acompanhado da sua Beth para a sala de aula. No primeiro dia de aula, quando ele chegou na sala, a professora regente da sala, ela não deu oi para ele, ela não o cumprimentou, ela não cumprimentou a AT dele, a Beth dele, né? A pessoa que o acompanha. Ela simplesmente ignorou a chegada dele e a chegada da acompanhante terapêutica, da atendente terapêutica, da Beth, certo? Essa pessoa que o acompanha é uma pessoa que está com ele já desde o ano passado e é uma pessoa que quem custeia essa profissional e quem contratou essa profissional para esta prestação de serviço fomos nós, pais, não é a escola. Eu nunca quis pegar uma Beth, uma atendente terapêutica, uma professora de apoio da escola por N motivos. Depois eu posso explicar para vocês. De nenhuma escola. Bom, então houve essa situação nesse primeiro dia, onde essa professora não acolheu o meu filho, ela não deu oi pro meu filho, ela não cumprimentou a pessoa que estava acompanhando o meu filho. Ele chegou um pouco atrasado nesse primeiro dia. E não é que eu queria que ela parasse a aula e parasse tudo que ela estava fazendo pra conversar com meu filho. Embora eu acho que isso até seria algo razoável dela fazer, já que era o primeiro dia de aula dele. E isso pode acontecer. Quem é professor sabe que na sua sala de aula poderão chegar alunos atrasados, principalmente considerando que nós ainda estávamos em período de início de ano. Isso pode acontecer, era o primeiro dia dele, enfim. Então essa professora, ela teve esta postura, o que não nos agradou de maneira alguma. Ela não apresentou ele para a sala, que também é algo esperado quando você tem um aluno novo, que você apresente esse aluno para a sala. Então, ela poderia sim ter tirado 5 minutinhos do tempo de aula dela para apresentar esse aluno para a sala. Ela não o fez. Então, já tivemos esse primeiro dia de aula fatídico, triste, super ruim. Essa professora, ela não só não o cumprimentou, não o acolheu, como as poucas interações que ela teve com ele foi para chamar a atenção dele, porque ele estava fazendo estereotipias. Na cabeça dela, ele estava fazendo barulho, ele estava conversando, porque ela não entende que ele é uma criança que faz estereotipias, que tem as questões dele, faz estereotipias vocais, faz estereotipias motoras. E essa é uma professora que preza por um silêncio absoluto dentro da sala de aula. Então, ela é uma professora que se diz bastante rígida e ela preza por um silêncio absoluto dentro da sala de aula dela. Então, tivemos esse primeiro dia onde nós não gostamos da postura da professora e nós procuramos
tanto a coordenação quanto a direção para relatar o que havia acontecido no primeiro dia. No segundo dia, no segundo dia, quem entrou dentro da sala de aula para apresentar ele para a turma foi a coordenadora, porque o segundo dia foi o mesmo dia em que nós, mais precisamente meu marido, reclamou com a escola sobre o ocorrido. Pois bem, alguns dias depois, na mesma semana, ou acho que no mesmo dia que o meu marido foi reclamar sobre esse acontecido, a escola também já veio trazendo algumas questões, pontuar algumas questões que até então a escola nunca tinha pontuado, nunca tinha falado e nunca tinha trazido. Eles trouxeram a questão de que eles queriam fazer um PEI para ele, um plano educacional individualizado, e aí talvez você pode estar pensando assim, nossa, Michelle, mas que bom que eles queriam fazer um plano educacional individualizado. Tá. Existem algumas questões, porque nós temos algumas particularidades. Pelo fato do Diogo ter uma mãe que também é profissional, quem organiza todas as coisas do aprendizado dele sou eu. Então, eu não necessito que a escola faça um plano educacional individualizado, porque tudo que ele precisa eu já mando, tudo que ele precisa nós já organizamos entre eu e as pessoas que trabalham comigo. Então, nós não temos essa necessidade, mas a escola veio querendo fazer esse plano educacional, veio também questionando algumas coisas, como o fato dele levar brinquedos para a escola. Ele não leva brinquedo para a escola, ele leva um item que ele precisa ter com ele a todo momento, não é para ele brincar. E aí o que foi dito foi que precisamos reduzir o número de reforçadores, sendo que, tecnicamente, aquela pessoa que estava falando isso, da direção, ela nem sabia o conceito técnico de o que é um reforçador. Ele não utiliza aqueles brinquedos como um reforçador. Nós não utilizamos aquilo para reforçar determinado comportamento dele. Ele utiliza porque ele precisa ter aquele item com ele. É uma questão dele, uma questão comportamental dele. Ele não brinca com o item, mas ele quer ter com ele aquele item. Quem atende autista, quem tem um filho autista, quem está acostumado com autista, sabe que esta é uma questão em que muitas vezes a criança, o indivíduo, precisa ter algo com ele para ajudar na sua regulação emocional, na sua regulação sensorial. Então isso é comum. Então, nós, ao invés da escola ver que estava errada, exatamente, Glória, uma questão de segurança, de apoio emocional, ao invés da escola ver que estava equivocada diante das suas falas, diante do acontecido no primeiro dia da professora, a escola quis pontuar outras questões de apontar o dedo para possíveis falhas e coisas erradas que eles viam como erradas ou como falhas, seja lá como você quer nomear isso. Então, beleza, nós falamos, ok, se vocês querem fazer um PEI, façam, né? E disseram que iam fazer. Eu não sei como que ia se fazer um PEI sem uma avaliação dele, porque essas pessoas nem sabem, nem o conhecem direito. Não sabem o que ele sabe, o que ele não sabe. O primeiro passo de um plano educacional individualizado é a avaliação. Então, enfim, depois dessa conversa de PEI, eles perguntaram, então vocês acham que não precisa? A gente falou, não precisa. Então, assim, o que a gente pede para a escola é muito pouco. Nós pedimos algumas flexibilizações de horário dele chegar, horário dele sair, de sempre ele estar numa sala que tenha ar-condicionado, porque ele sente muito calor, dele dar as voltinhas dele em alguns momentos para se regular também, porque
São muitos estímulos para ele, então a gente precisa ter um respeito às questões sensoriais da criança, o que me parece que muitas pessoas não entendem sobre desenvolvimento sensorial. Eu não tô falando de terapia de integração sensorial, eu tô falando de desenvolvimento sensorial do indivíduo, que faz parte do desenvolvimento infantil e que está totalmente ligado ao desenvolvimento motor daquele indivíduo. Então, tivemos todos esses problemas e esses desgastes desde que voltamos para a escola, se não me engano, no dia 13 de fevereiro. Amanhã estão com 30 dias de aula. Dentre esses 30 dias de aula, nós tivemos carnaval, nós tivemos meninos adoeceram nesse período, faltaram aí uns 3 dias de aula dentro desses 30 dias, e nós já estamos com essa quantidade de problemas que eu tô contando para vocês. Bom, como se não bastasse, não fosse suficiente essa questão de a gente sentiu a professora muito ríspida, a professora, ele pergunta coisas pra ela, ela não responde, ela manda ele fazer silêncio toda hora, ou seja, ela não aguenta lidar com as estereotipias dele, ela não está preparada para lidar com as estereotipias dele. Então, assim, já houve um desgaste entre ela e a Beth, né, e a atendente terapêutica, já houve esse desgaste da relação de ambas. Ok. Como se não bastasse, num belo dia, as crianças começaram, na semana passada, as crianças começaram a fazer uma atividade para o Dia da Mulher, um presente para o Dia da Mulher. Bom, e nesse presente do Dia da Mulher, as crianças iriam escrever frases. A professora, ela ia dar alguns pedaços de papel para as crianças, para que elas escrevessem frases. E aí essas frases, ela deu o papel para ela deu diversos papéis, porque iam ser assim, ela pegou papéis coloridos, cortou, e naquele pedaço de papel as crianças iriam escrever frases. Ela entregou pedaços de papel para todas as crianças da sala, exceto meu filho e uma criança com síndrome de Down que tem na sala. Se isso não é discriminação, eu não sei para você, eu não sei mais o que é discriminação. Você jamais faz isso com qualquer criança, qualquer. Coincidentemente, ela não entregou a folha, os pedaços de papel, nem para o meu filho, nem para a criança com síndrome de Down. Essa criança com síndrome de Down, na sala, ela tem uma Beth para ela, que é uma Beth funcionária da escola. Pois é. Nesse momento que isso aconteceu, a Beth, funcionária da escola, não estava dentro da sala, ela tinha saído para almoçar. Inclusive, um dos motivos pelos quais eu não gosto que a Beth seja funcionária da escola, justamente porque eu não confio. Porque eu quero ter alguém ali para estar ao lado do meu filho a todo momento, principalmente quando eu não confio na professora, como é esse o caso. O meu filho, ele percebeu e ele perguntou e questionou. Dioguinho perguntou e questionou. Por que ela não tá me dando? Cadê o meu? Eu quero o meu papel também. Então não foi uma coisa da cabeça da minha Beth que colocou na cabeça do meu filho e tudo. Enfim, mesmo que o meu filho não percebesse, isso já estaria errado. Só que o meu filho percebeu e questionou e perguntou e ficou bravo e ficou agitado e ficou nervoso e queria saber por que ela não entregou para ele. Por que, professora, você não entregou para o meu filho o papel? Por quê? Qual é a sua desculpa? Porque a desculpa dela, numa reunião posterior, para não ter entregue para a criança com síndrome de Down, é que a criança estava dormindo. O que é um grande problema também. Por que a criança estava dormindo dentro de sala? Então, inclusão é isso? Você deixa o menino lá num cantinho, quietinho, calado, sem fazer barulho, sem fazer estereotipia, dormindo, melhor ainda, né?
Porque dormindo ele não faz barulho, dormindo ele não dá trabalho, dormindo ele não dispersa a sala na cabeça da professora. Então esse é o argumento para não ter entregue para criança com síndrome de Down. Pro meu filho, até onde eu sei, ela não teve argumento do porquê que ela não deu. E aí ela teve que dar a folha, porque ele ficou muito agitado, ele ficou bravo. E ela pegou 2 papéis, 2 pedaços de papel de outra criança e entregou para ele. Óbvio que a nossa Beth contou tudo pra gente, relatou os fatos que estavam acontecendo. Hoje, a nossa Beth, dentro da escola, está sendo colocada como uma pessoa que o dedo duro, né? Dedo duro, que tá, de repente, inventando, que quer prejudicar. Até isso a professora falou. Que a nossa Beth quer prejudicar ela. Até pouco tempo atrás, nós nem sabíamos que essa professora existia. Eu vou ser muito sincera pra vocês, se eu ver ela na rua, eu não sei nem quem é, porque eu não fui na escola. Eu fui na escola, na verdade, um dia. Mas eu nem olhei pra cara dela direito. Eu nem olhei pra cara dela, na verdade. Eu nem vi ela dentro da sala. De tão rápido que foi. E quem leva e quem busca é o meu marido. E aí, a situação ficou muito complicada. Nós fomos nós, né, meu marido, porque eu não tenho, vou falar pra vocês, eu não tenho frieza emocional neste momento para lidar com essa professora. Eu não consigo. Eu sei que eu preciso trabalhar isso, né? Até todas as mães que estejam me ouvindo, eu sei o quanto é difícil ter frieza emocional para lidar com esse tipo de situação e não perder a razão. Porque o nosso ímpeto, o nosso reflexo é da gente, né, brigar mesmo. Quando a gente briga, a gente perde a razão. Então, eu preciso me equilibrar emocionalmente, porque eu preciso dar apoio para a minha Beth, que está lidando com essa professora todos os dias, por pelo menos 4 horas por dia. Então eu preciso dar apoio emocional, e aí, pegando o gancho, isso que é ser um bom supervisor. Quando você é um bom supervisor, você precisa dar apoio emocional, você precisa dar apoio técnico, você precisa dar apoio emocional para quem trabalha com você, para quem é do seu time. Então eu estou nesse papel de dar esse apoio emocional, porque a minha Beth ficou muito nervosa, ela ficou muito, muito brava com essa situação de exclusão e de discriminação. Então, eu preciso ser o ponto de equilíbrio para minha Beth. Eu preciso muni-la de informação técnica, de, olha, vamos fazer isso, vamos fazer assim, vamos fazer assado, você vai agir assim. Então, eu preciso ser esse porto seguro para ela quando ela chega para mim. Porque naquele momento eu tô orientando ela como profissional. Então, eu preciso deixar a mãe de lado e eu preciso orientá-la como profissional. E aí, nós reclamamos, né? No dia seguinte, meu marido foi lá, reclamou, falou com a coordenadora. Enfim, várias conversas com a coordenação. E na sexta-feira, meu marido propôs uma conversa com a coordenação, com a nossa Beth, tá? Depois todo mundo já sabe o contexto de Beth, é a acompanhante terapêutica, professora de apoio, mediador escolar, para quem chega depois. Que cada lugar tem um nome diferente, aqui eu chamo de Beth, para unificar os conceitos. Meu marido propôs uma reunião entre a nossa Beth, as coordenadoras, e chamar a professora também. Porque durante essa semana, o que aconteceu foi que a professora começava a dar o conteúdo dela e jogar indiretas pra minha Beth. Falar que tinham pessoas maldosas, que muitas vezes querem prejudicar a gente, que quer prejudicar ela, assim, ela distorcendo totalmente e falando coisas totalmente inapropriadas dentro de sala de aula. Um comportamento totalmente antiético, totalmente não profissional.
Essa professora foi chamada a atenção num dia. Quando ela voltou para a sala, ao invés dela enfiar o rabinho dela entre as pernas e ver que ela estava errada, colocar a mão na consciência dela, ela voltou para a sala e quis agredir verbalmente a nossa Beth, jogando indiretas no meio do conteúdo de sala que ela estava dando para aquelas crianças. Então a gente está falando de uma sala com, sei lá, 20 crianças, 25 crianças, não sei, e essa pessoa desequilibrada tá dentro dessa sala de aula. Infelizmente. Infelizmente. E não só isso, depois a gente foi ver que essa professora, ela tá discutindo sobre menoridade penal com um menino de 11 anos de idade. Menoridade penal? Falando que tem crianças de 8 anos de idade que é presa nos Estados Unidos. Oi? Discutindo esse tipo de assunto. E aí, a gente cai em outra reflexão muito pertinente, muito do momento, que é o que está sendo dito dentro de sala de aula para os nossos filhos. O que? Gente, isso me preocupa, isso me gera uma dor no coração tão grande. E aí esse é um movimento que tem acontecido muito nos Estados Unidos, em especial no estado da Flórida, onde muitos professores têm reclamado que eles têm sido vigiados dentro de sala de aula, porque os pais têm batido muito em cima do que tem sido dito para os filhos deles dentro de sala de aula. E isso é muito grave, porque a gente entra em outras questões, a gente entra em questões de identidade de gênero, a gente entra em questões políticas, do que tem sido dito em sala de aula. De você doutrinar um aluno para o ideal X ou para o ideal Y. E aí, essa discussão e essa reflexão do qual é o papel do professor, até onde o professor pode ir e até onde ele pode expressar a opinião dele. Então isso me fez, tudo isso que tá acontecendo me fez refletir sobre tudo isso que eu tô falando pra vocês. Não só o ponto lá da inclusão, exclusão, discriminação da postura da professora, a falta de ética dela pra jogar indiretas pra mim, a Beth, dentro da sala de aula. E conversar sobre assuntos que eu acho que não tá na hora de você conversar com meninos de 11 anos. Eu não acho, eu sou muito a favor da gente... Mas isso é a minha concepção, tá? O que eu faço com os meus filhos. Da gente postergar certos assuntos. Porque eu acho que é importante que a gente deixe as crianças serem crianças o máximo de tempo possível, porque elas vão ter uma vida inteira para ser adultos e para se preocupar com assuntos de adultos. Mas essa é outra reflexão, mas eu quis plantar essa semente com vocês, porque várias das pessoas que me seguem aqui têm filhos, e independente se você tem um filho com algum atraso no desenvolvimento ou não, você tem filho, esse seu filho tá na escola. O que está sendo dito na escola para essas crianças? Ao dar determinados conteúdos, o que está sendo dito? O que está sendo falado dentro da sala de aula para os nossos filhos? Isso me preocupa. E nós, na correria do nosso dia a dia, quando a gente está lutando as nossas batalhas, muitas vezes isso passa desapercebido. Mas eu queria chamar a atenção de vocês para isso, porque como eu falei, nenhum sofrimento, nenhum problema, ele deve passar em vão. E a gente precisa buscar aprender diante dessas situações. Então, fiquem atentos, prestem atenção. E o grande problema é que nem sempre os nossos filhos vão nos contar. Então, uma dica que eu dou pra vocês é: saibam sempre qual conteúdo está sendo dado dentro da sala de aula. Para que, uma vez que você sabe qual o conteúdo que está sendo dado, você possa puxar as conversas já direcionada de acordo com aquele conteúdo.
Exatamente. Pois é. Quem tá dentro de sala de aula sabe os absurdos que muitas vezes acontecem. Mas voltando para a história da discriminação e da Beth, todas as questões, e aí vocês até colocaram, imagina quem não tem uma Beth. Olha, eu não consigo nem imaginar o que essas crianças podem passar dentro do ambiente escolar. E por isso, mais uma vez, eu reitero o meu posicionamento que eu sou a favor do homeschooling. Eu sou a favor dos pais terem o direito de escolherem qual deve ser o ambiente educacional de seus filhos. Deles terem o direito de escolha. Claro, as coisas regulamentadas, as coisas certas. Mas os pais terem esse direito de escolha. Mas enfim, isso também já é outra questão. E aí, gente, como se já não todos os absurdos eles não tivessem acontecido, nessa reunião, a ideia da escola era sempre falar que o meu filho tá muito infantilizado, que a minha T faz isso, faz aquilo, que a minha Beth faz isso, faz aquilo, ou deixa de fazer isso e aquilo, que a minha Beth fica muito no celular, que a minha Beth não tenta integrar ele à rotina da escola. Os problemas eram só da minha Beth. Que a minha Beth que tinha que ir atrás da professora, a minha Beth que tem que procurar a professora pra saber das coisas, pra saber da dinâmica. O quê? Então a professora ela não tem que procurar? Qual o papel da Beth? Qual o papel da professora? Então, esses pontos, exatamente, quer tirar ela, isso mesmo, Silvia, essa é a ideia. Que a letra dele tá grande demais e que ela deixa uma série de coisas. A escola nem sabe que a minha Beth faz relatórios diários, e que para fazer o relatório, ela precisa usar o iPad, o celular, para fazer os relatórios. Nós tiramos fotos das atividades, nós quantificamos e contabilizamos alguns comportamentos. A minha Beth fala comigo durante o período de sala. Se ela tem alguma dúvida técnica ou se tem alguma questão, ela fala comigo, ela fala com meu marido pelo WhatsApp. E ultimamente, ela tem tido que falar muito com a gente por causa desses problemas que antes não existiam. E aí, até pra responder uma pergunta, né? Já pensou em trocar ele de escola? Sim. Nesse momento agora, se você me perguntar o que tá dentro do meu coração, o que tá dentro do meu coração é mudar de país e fazer homeschooling com os meus filhos. É o que tá dentro do meu coração nesse momento. Mas eu estou num momento emocional, onde a gente tá passando por uma grande carga de estresse com essa situação. Imagina mudar uma criança autista de escola nesse momento. Você introduzir algo novo, você introduzir algo, um ambiente novo, pessoas novas, nesse momento. Você imagina. Você imagina o peso que vai ter pro irmão. Um tá numa escola e o outro tá em outra, ou eu mudar ambos de escola. É muito complicado a gente fazer isso nesse momento. E aí eu vou para uma escola que eu também não tenho a certeza de que as coisas vão dar certo. Nós já estamos meio de março, daqui a pouco já é abril. Então, imagina toda a dor de cabeça, toda a adaptação, quanto que isso vai ser difícil. Não só para uma criança, mas para duas crianças. Porque o que acontece com um tem consequências no irmão. E aí várias famílias passam por isso. Várias. E aí, a professora em questão, ela foi além. Ela disse em reunião, na presença das duas coordenadoras, da minha Beth e do meu marido, que, primeiro,
ela não tá preocupada com o emprego. Ela não tá preocupada com o emprego. Então, tipo assim, ó, esse emprego aqui, se eu não tiver amanhã, ó, não tem problema. Ela falou isso. Daí vocês veem a postura do ser humano. Não tem como mudar ele de sala, gente, porque é uma escola pequena, só tem uma sala de 5º ano. Só tem uma sala. E só tem no turno da manhã. Isso, né? E no turno da manhã só tem uma sala. Então ela disse que ela não tá preocupada com o emprego. E ela também, falo sim, Roberta, e ela também disse que inclusão é o aluno, é o aluno que tem que se adaptar à escola. Não é a escola que tem que se adaptar ao aluno. Gente, ela tá trazendo uma doutrina aí pro conceito de inclusão. O conceito de inclusão é o aluno que se adapta à escola. Não é a escola que se adapta ao aluno. Isso para juntar com outras falas que ela já disse durante a aula dela, numa dessas tentativas dela de implicar com a minha Beth, ela disse também que na nossa cidade tem várias escolas. E que se um pai ou uma mãe não está satisfeito com uma escola, ele pode procurar outra escola. Ela disse isso também. A gente tem isso gravado, inclusive. Ela disse isso dentro da sala de aula para os alunos e a minha Beth estava presente. Então é uma pessoa que claramente ela não quer ter aluno de inclusão na sala dela. Ela quer dar o conteúdo dela. E ela disse que ela é uma professora que todos os pais gostam dela e que ela jamais teve reclamação de pais, que ela é uma professora perfeccionista, que ela sabe que ela é rígida, mas que os pais agradecem ela por essa rigidez. E essa escola onde os meus filhos estudam, ela não tem o perfil de uma escola rígida, não é uma escola religiosa, mais tradicional. Exatamente, ela foi bem clara. Meu filho pergunta coisas pra ela, ela não responde. Hoje eu fui reler todos os relatórios que a minha Beth faz. E aí, pra repetir, né, pra quem chegou depois. Beth é acompanhante terapêutica, mediador escolar, professor de apoio, a pessoa que tá ali por conta exclusiva do meu filho. Como cada local tem um nome diferente, eu apelidei essa pessoa de Beth, para saber que Beth é essa pessoa, independente do nome que seja em cada cidade, em cada região. Então, gente, hoje eu fui reler todos os relatórios que a minha Beth faz. E em vários momentos tem que ele perguntou algo para ela, ela não responde, que ela manda ele fazer silêncio, porque ela não aguenta com as estereotipias dele. Que ele tem as estereotipias, que como, né, 99% dos autistas tem algum tipo de estereotipia. E ela quer que ele se controle, ela quer que ele se autorregule, ele já vai embora mais cedo. Enfim, nós temos uma série de coisas que nós já fazemos buscando o bem-estar dele, para além do acadêmico, né? O mais importante no primeiro momento é o bem-estar dele. E nós estamos vivendo essa situação, e aí a coordenadora tem nos decepcionado imensamente, porque essa coordenadora tem um filho com uma necessidade educacional especial. As duas coordenadoras têm filhos com necessidades educacionais especiais, com algum diagnóstico. As duas. E as duas não se colocam no lugar dos pais. Não enxergam, estão cegas e acham que essa professora está correta. E que o problema tá na infantilização do meu filho, tá na estereotipia do meu filho, tá na minha Beth, que na cabeça dela não é capacitada. E eu não sei qual vai ser o desfecho dessa história toda, mas eu sei que a quantidade de famílias que passam por isso é
imensa. Escola, o grande calcanhar de Aquiles dos alunos de inclusão, do aprendizado. Eu não sei como essa professora dá aula, porque eu não queria que ela desse aula nem pro meu filho típico. Eu não queria. Então, nós estamos de mãos e pés, né, um pouco atados. Confesso pra vocês que eu não sei o que a gente vai fazer, como que a gente vai lidar. Eu sei que a gente não vai trocar a nossa Beth. Isso é uma garantia, ela só vai sair se ela quiser sair. Nós já falamos isso pra ela. E amanhã, meu marido vai procurar agora os donos da escola. É uma escola pequena, uma escola menor. Até por isso que nós optamos por essa escola. Meu marido então vai conversar com os donos da escola e trazer todas as questões para eles, e vamos ter uma conversa já num patamar mais sério, né? E eu posso pedir Diogo para fazer uma live para vocês, para se vocês se virem nessas situações, qual é o passo a passo que vocês devem fazer diante de situações como essa? Né? O que vocês têm que fazer? Quais são os tipos de prova que vocês têm que produzir? Quem vocês têm que procurar? Então eu vou pedir ele para fazer, e aí em termos de escola pública e escola privada, tendo em vista essas duas realidades distintas, né? Nós estamos dentro de uma realidade de escola privada. E aí eu entro aqui já pra gente ir finalizando nesse papel da Beth em sala de aula. É muito comum quando você tem uma Beth exclusiva para aquela criança, para aquele adolescente, que a professora regente da sala muitas vezes se esqueça daquele aluno, porque na cabeça dela a Beth está ali para isso. Então, eu não preciso me envolver com o processo de aprendizagem daquele aluno, porque a Beth está ali para isso. E aí nós temos a ideia de que, de repente, vocês, às vezes, têm uma Beth no sentido de ser uma cuidadora. E aqui eu não tô falando da Beth cuidadora. Aqui eu tô falando da Beth mediadora do processo de aprendizagem. E aí, quando a gente pensa nesse papel da professora e o papel da Beth, a Beth e a professora, elas precisam estar em sintonia. O que, claro, obviamente, no meu caso, essa sintonia já foi pro ralo, ela não vai acontecer. Se eu tiver Beth e essa professora dentro dessa realidade, elas não se dão, né? Porque é o que alguém colocou aí. Muitas vezes a professora não gosta de ter uma Beth dentro de sala de aula porque ela se sente vigiada. Agora, quem não tá fazendo nada errado não tem que se preocupar em você estar sendo vigiado. Até porque a sala de aula tem câmera e tem câmera com áudio. Então você não deveria se preocupar em estar sendo vigiada se você não está fazendo nada de errado, se você está fazendo o seu trabalho com qualidade. É óbvio que, como você tem você tem 25 alunos na sala de aula, você não vai conseguir dar toda a atenção necessária para aquele aluno que muitas vezes ele precisa. Porque qual que é o ponto? E aí, como que a gente prova para uma escola, por exemplo, que aquele aluno, ele precisa de uma Beth junto com ele? É porque aquele aluno, ele necessita de uma instrução de 1 para 1. Ele precisa de alguém ali para mediar esse processo de aprendizagem dele, falando diretamente com ele. Então, por isso que a gente fala instrução de 1 para 1. Eu tenho um professor para aquele aluno. Eu tenho uma pessoa ali que está ensinando aquele aluno exclusivamente. Por quê? Não só por causa do conteúdo que pode ser diferente, eu posso necessitar de acomodações ou adaptações daquele conteúdo, mas também porque eu posso necessitar
de a forma de dar o conteúdo, a instrução ser diferente. E aí deixa eu citar um exemplo prático para vocês. Eu posso estar aqui ensinando um conteúdo, né? Então eu posso estar aqui ensinando, eu tô aqui ensinando conteúdo. Geralmente, muitas vezes o professor fica fazendo o quê? Lê um texto inteiro. Um aluno que tem alguma necessidade educacional especial, ele não dá conta de você ficar lendo esse texto inteiro, você ficar 10 minutos lendo um texto, às vezes 5 minutos que seja lendo um texto. Ele precisa de outras formas diferentes de assimilar aquele conteúdo. Então, a forma de dar o conteúdo, a instrução é diferente. Então, por isso que se faz necessário que você tenha uma BET ali junto com esse aluno para garantir esse aprendizado. Então, não só do ponto de vista do conteúdo que é dado, eu posso necessitar de adaptações, de acomodações, de modificações, mas também na forma de se dar o conteúdo, na forma de dar a instrução. Como conduzir essa instrução? Como dar um conteúdo e passar uma instrução que o aluno possa aprender, que facilite o processo de aprendizagem daquele aluno. Então, esses são pontos fundamentais que a BET é muito importante. Agora, isso não significa que aquele professor, ele não participe do processo de aprendizagem. Então, assim, o que deveria acontecer é que essas adaptações, acomodações, essas mudanças deveriam ser feitas pelo professor. Esse é um ponto. No meu caso, eu nem exijo que o professor faça isso. Eu só peço, por favor, que o professor saiba que o meu filho existe. Que ele cumprimente meu filho, que ele converse com meu filho, que ele dê um pouco de atenção pro meu filho. É só isso que eu tô pedindo. Mas a aprendizagem, deixa que do lado de cá a gente garante isso. Mas isso porque ele tem uma mãe que é também profissional. Mas isso não é a realidade de 99% das pessoas. Então, o correto seria que o professor trouxesse essas adaptações, essas mudanças, e aí que ele coordenasse junto com a BET o processo de aprendizagem deste aluno. Então, ele tem que saber que ele tem 25 alunos na sala dele. 25 alunos contando com o aluno que está de inclusão. Ele não tem 24. Então, se ele tem, por exemplo, como é a sala do meu filho, 2 alunos de inclusão, meu filho e uma criança com síndrome de Down, essa professora precisa entender que ela tem 25 alunos, ela não tem 23. Ela não pode cuidar do processo de aprendizagem de 23 alunos. Ela tem que cuidar do processo de aprendizagem de 25 alunos. Então, ela que deveria comandar e organizar. E a fala dela é que é a minha BET que tem que procurar ela. Oi? Isso é função do professor. Então não existe essa clareza, para ela não tá claro. E ela também não quer aprender. No caso dela, ela não quer aprender. Tá tudo bem. Ela não quer aprender. Nós já aceitamos que ela não quer aprender. A gente vê pela postura dela na reunião, o tupete dela, o nariz, ó, lá em cima. Não quer aprender. Então, isso que precisa ser colocado, que muitas vezes o aluno de inclusão precisa sim de uma BET do lado dele por esses motivos que eu falei pra vocês. Só que quem tem que trazer essas atividades que vão ser feitas, quem precisa coordenar essas coisas é o professor, é a escola, né? A escola precisa ter um departamento de inclusão. Alguém tem que fazer isso, mas o professor tem que comandar, tem que liderar, tem que organizar isso com a BET. Tem que ter interesse pelo processo de aprendizagem do aluno. E aí ele tem que ter ações que condizem com esse. Eu tenho interesse, eu me importo com o processo de aprendizagem desse aluno. Eu não só estou aqui para tratá-lo bem, para acolhê-lo, para ser uma professora carinhosa, mas eu estou aqui também para fazer parte do processo de aprendizagem desse aluno. Eu quero que ele aprenda. Ele não está aqui só para socializar. Escola não é lugar de socializar. Isso é também. E aí é por isso que a gente chega no Fundamental 2, onde a gente aumenta a quantidade de professores, e aí você imagina você
ensinar e passar tudo isso e rezar toda essa cartilha para todos os professores. Você imagina a dor de cabeça que é. Porque eles não querem aprender. Eles não querem aprender. Dá muito trabalho. Esse menino não vai aprender o que ele tá fazendo aqui na escola. Ele não vai fazer Enem, ele não vai fazer vestibular. É a visão que muitos deles têm. Por isso que a evasão de alunos de inclusão no Fundamental 2 é enorme. Porque aí a gente tem as questões dos próprios alunos e as questões dos professores. E aquele ambiente começa a ficar muito aversivo para todo mundo, para o aluno, para os pais. E aí não é um ambiente que passa a fazer sentido mais para o bem-estar daquele indivíduo. Porque isso eu acho que é o ponto fundamental. A gente precisa colocar os nossos filhos para estar em ambientes que façam bem, que contribuam para o bem-estar deles, emocional, cognitivo. Então a gente precisa pensar sobre isso. Eu sempre faço essas reflexões. E sim, a maioria das pessoas não querem mais trabalho. E aí não estão fazendo o trabalho delas bem feito. Eu também não queria estar aqui fazendo essa live nesse momento, falando desse assunto chato. Que é um assunto que mexe com as minhas emoções, que me deixa triste. Mas é o meu papel, é o meu trabalho vir aqui e trazer, jogar luz para esses fatos, para essas informações. Porque nós temos profissionais que são da clínica, mas que frequentam o ambiente escolar, que estão ali para fazer orientação nas escolas. E outra, como que a gente vai... Assim, eu não estou falando que é certo ou errado, mas eu estou fazendo uma pergunta. A gente vai substituir a escola pelas clínicas? Não estou falando que isso é certo ou que isso é errado. Eu só estou jogando luz para uma pergunta. Vamos substituir, ao invés da criança ir para a escola, ela vai para a clínica e vai passar ali o dia inteiro? Não tem como, que a criança precise ir para a escola, até por questões legais. Então a gente vai precisar de alguma forma mudar o comportamento destas pessoas que estão dentro da escola. Não tem jeito, de alguma forma. Seja pelo amor, seja pelo reforço positivo, ou seja pela punição, com consequências legais para esses determinados tipos de comportamento. Complicado. Muito complicado. É uma situação que eu não tenho respostas para dar para vocês. Eu tenho apenas reflexões para trazer pra gente começar essa semana com essas reflexões. Tá certo, pessoal? Bom, era isso que eu queria contar pra vocês, era todas essas questões que eu queria trazer, uma história chata. Vou contando pra vocês aí nos stories o desenrolar de tudo isso, como que a gente vai desenrolar essa situação nesse momento agora. Eu não tenho respostas. Nesse momento agora só me resta realmente entregar nas mãos de Deus. Porque eu não tenho respostas técnicas para lidar com essa situação neste momento. E quando a gente fala da realidade pública aí, tem casos que é até melhor, porque às vezes as escolas públicas cumprem mais a lei do que as privadas, mas tem casos que é muito pior por questões financeiras, questões de recursos realmente. Tá certo, pessoal? Quero agradecer a participação de todos vocês, todos os comentários, carinho de todos vocês. Muito, muito obrigada. Seguimos lutando. Seguimos lutando aí no nosso trabalho. A gente segue, né? A gente não pode parar.